A ex-namorada maledite do meu noivo. Vamos ver o babado aqui, gente. Oi, Ana, Matheus e Assombrados, tudo bem com vocês? O meu nome é Fulana, eu sou de tal lugar e vou contar um relato que aconteceu comigo em 2019. Eu cresci em uma cidadezinha do interior de São Paulo e vim para cá aos 8 anos de idade. Nasci inserida no kardecismo. A minha falecida avó falava que eu era a reencarnação da mãe dela, mas esse relato fica para uma próxima. Bom, no ano de 2019, eu estava namorando com meu então noivo, que aqui vou chamar de Leandro. Nomes todos trocados, ok? O Leandro tinha uma namorada, que vou chamar de Tainá, que insistia muito em ser a minha amiga. E eu, como a boba que eu sou, acabei me tornando amiga dela. E um detalhe, ele não tinha contato algum com ela há anos. Chegamos a sair uma vez juntos e tudo mais. Mas até então a fulana estava namorando um rapaz que vou chamar aqui de Roberto. Meses após iniciarmos essa amizade, o Roberto terminou com a Tainá. E após algumas semanas, o Leandro terminou comigo. Ela começou a querer estreitar cada vez mais a nossa amizade, chegando até a frequentar a minha casa, dormir aqui e conhecer as minhas outras amigas. Em um dia que ela veio para minha casa, eu estava com uma coisa... Hã? Eu estava com uma coisa? Amiga aqui? Eu estava com uma amiga, eu não sei, eu estava com uma amiga aqui, onde estávamos bebendo uma cervejinha e tal, quando a Tainá começou a falar que a família do ex-namorado, do meu ex-namorado, Leandro, fazia bruxaria e tudo mais, que eles haviam feito algo para mim. A lixeira que estava na pia da churrasqueira, sabe aquelas de conjunto, sabe? Que tem o porta-detergente, o lixinho e tal, tudo do mesmo grupinho. E aí essa lixeira começou a pegar fogo. Nós corremos para apagar aquele fogo. E assim que apagamos, eu fui até conferir se o fogareiro do narguilé, não sei, estava perto ou algo do tipo. E ele estava longe e já estava até frio. Achamos muito estranho tudo aquilo, mas não ligamos, deixa pra lá. A minha casa é muito grande. Após o ocorrido, fomos para o começo da minha garagem, onde tem uma parede, e um aquário, ficando o aquário a uns 10 centímetros da parede. Colocamos as nossas cadeiras em frente ao aquário e a Tainá continuou falando das questões lá de bruxaria vindas da família do meu ex. Tinha um rodo nesse vão de 10 centímetros da parede e do aquário, né? Nesse vão tinha um rodo. Quando o rodo, Ana, começou a se mexer, mas não era de um lado para o outro, era como se alguém estivesse puxando na ponta do rodo e ele levantasse. Eu não sei nem como explicar o certo. Nós ficamos morrendo de medo. Também imagina o negócio começar a mexer? Bom, Tainá dormiu na minha casa esse dia. Eu não conseguia dormir. Ela ficava falando com o meu ex-namorado, falando que era nítido que ele não me amava. Falando com o meu ex? Ela ficava falando com o meu ex-namorado. Falando que era nítido que ele não me amava, que eu nunca seria feliz com ele. Enquanto eu estava sentada na minha sacada com um olhar fixo lá embaixo. E só passava na minha cabeça a vontade de me jogar de lá. Bom, no dia seguinte, Tainá foi para a casa da família dela. Eu comecei a me sentir observada a todo momento. Comecei a ter crises de choro, uma vontade gigantesca de acabar com a minha vida e uma confusão surreal de não compreender o motivo do meu término. Passaram-se dias e nada mudava. Então resolvi recorrer à ajuda espiritual. Eu não consegui encontrar nenhum centro kardecista que fosse de confiança. Afinal, eu só ia em um, o que era lá do interior de São Paulo, que a minha avó participava da mesa branca e tal. Porém, eu não ia viajar por aqueles tempos, então resolvi pedir ajuda a um amigo. Pedi indicação de um terreiro de confiança. Ele então me indicou e eu fui. Claro que eu não fui sozinha, eu pedi para uma amiga, que vou chamar aqui de Thaís.
Eu pedi para Thaís ir comigo, pois era um lugar relativamente longe de casa e já era tarde. Eu não queria pegar um Uber sozinha. Já começa com o Uber nos deixando a 1 quarteirão de distância do terreiro. A rua era estranha, escura, com um ar pesado, e do lado esquerdo era uma escuridão sem fim. No dia até pensei ser um terreno baldio ali, e guardem essa informação. Estava aquela garoinha fininha, chata, mas descemos a rua mesmo assim. Ao descer a rua, com a pouca iluminação do poste, a cada poste que a Thaís e eu passávamos, eu via uma sombra preta, de estatura normal, mas muito preta, chegar perto de mim. Eu já estava desesperada e agarrei na Thaís e perguntei se ela também estava vendo. Ela me disse que não. Quando chegamos na frente do terreiro, essa sombra preta estava cara a cara comigo, a uns 20 centímetros de distância. Como assim? Chegou assim na frente? Ou seja, eu já cheguei lá na mão, né? Depois do que havia acabado de acontecer comigo. Aí eu cheguei passando muito mal, uma sensação de que eu ia desmaiar a qualquer momento. E não era por conta dos incensos. Eu sou apaixonada por incenso, eu acendo vários por dia. Thaís e eu fomos as últimas a serem atendidas. Contei o que estava acontecendo comigo e a entidade que estava incorporada em um moço começou a me falar que de fato tinham feito um trabalho para mim. E aí ele começou a falar algumas palavras e me pediu para não olhar para trás. E eu, obviamente, obedeci. Eu não era nem louca de olhar, né? Ainda mais depois do que eu tinha visto antes de estar ali. Foi quando o moço que estava incorporado puxou levemente o meu braço. Nisso tinha um outro rapaz atrás de mim que começou a grunhir. Ele gritava palavras que eu não entendia. Eu via a sombra dele pelo piso. O rapaz se retorcia, até que a entidade falou algumas palavras e o que quer que estivesse ali com o rapaz foi embora. Eu não parava de chorar nesse momento. A entidade então me deu um pote com água de cachoeira, pedindo para eu tomar banho com aquela água, do pescoço para baixo, para me proteger mais. Falando também que não, a família do meu noivo não mexia com nada de ruim, que quem havia feito aquilo comigo era uma mulher que queria se aproximar de mim a todo custo e não queria me ver feliz com o passado dela. Ou seja, né? Logo deduzi que foi a maledite da ex-namorada do Leandro que fez. Saí de lá extremamente leve, mas com muito medo do que eu havia presenciado naquele dia, né? O meu braço estava doendo muito, mas não fazia sentido, pois a puxada no meu braço foi bem de leve, como um carinho, sabe? Uma semana depois, o Leandro pediu para voltar comigo e que não sabia o que havia acontecido com ele para ter terminado. Do nada, né? Sem motivo. Tainá ainda insistia em ter contato, mas eu não quis mais saber. Fiquei aliviada em saber que ela, depois de meses, se mudou de estado. Porém, vira e mexe me manda mensagem ainda, mas eu finjo que nem vi. Agora o desfecho do local que eu vi aquela sombra na rua do terreiro. Um tempo depois, eu fui naquela mesma rua com meu noivo. Ele tem uma loja e estávamos fazendo uma entrega devido à pandemia. Eu sabia que reconhecia alguns pontos da rua. Quando olhei para o outro lado, pasmem, era um grande cemitério ali do lado, muito deteriorado e em meio a muito mato. E eu fico me questionando, será que o que eu vi enquanto descia a rua era devido ao que fizeram para mim? Era devido ao cemitério que estava ali do lado, que ela achou que era um terreno baldio, mas era um cemitério? Ou era algo para eu não chegar ao terreiro, tentando me impedir de chegar lá? Me ajudem a entender o que era aquilo, pessoal. É difícil dizer, né? Pode ser qualquer um dessas opções, né? Todas essas opções acredito que são válidas. É difícil dizer exatamente o que era aquilo naquele momento, mas que você viu algo ali, viu, que era um cemitério ali do lado, né? Então foi a maledite mesmo, querendo se fazer de amiga, querendo se enfiar na sua vida, querendo papapá,
Mas o intuito era destruir tudo mesmo, né? Sei. Aqui, anotei que eu contei. E vocês sabem que não dá para contar muitos relatos de Maledite, né? Eles são longos e alguns aqui, até que encontrei uns mais curtos hoje. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.